Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, agora esse vídeo de história, certo? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de história geral, tá certo? Vai ser na verdade uma série de vídeos de história geral. A minha ideia é pegar o livro desde o começo, desde a pré-história e fazer ele até o final também. Do mesmo jeito que eu comecei a fazer com o livro de biologia, tá bom? É uma coisa muito importante é que eu estou fazendo a leitura do livro, tá? Se tiver correções ou pesquisas mais aprofundadas que devem ser feitas, eu não vou tratar disso aqui, tá bom? É um conteúdo do ensino fundamental ao ensino médio, quinta série em diante, provavelmente. Então, já é interessante o pessoal acompanhar aí e fica como um reforço, um auxílio, mais uma fonte de procura, tá bom, do conteúdo. Bom, sabendo disso, então vamos começar aí, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a definição e períodos. A gente vai falar sobre a história geral e eu tenho uma definição bem interessante que fala que assim, ó, a história é a ciência que estuda o passado e o presente por meio da interpretação dos fatos ocorridos com a humanidade ao longo do tempo, tá? Então, para você entender de forma geral, isso é história, é uma ciência que faz esse tipo de ação, tá? Agora aqui tem uma coisa interessante, que é ele começa falando sobre o trabalho do historiador. E não só do historiador, como o do arqueólogo também, dos arqueólogos, tá? Ele vai explicar um pouquinho o que faz cada um. Aqui ele vai colocar que o arqueólogo, ele vai lidar com coisas mais concretas. Então, ele vai buscar escavações, ele vai procurar aquilo que tem no passado que ainda existe algum vestígio. Então, ele lidar com tumbas, com corpos, com utensílios domésticos, estátuas, e ele procura coisas que estão quase a ponto de desaparecer ou que estão escondidas, e ele trabalha essa história desvendando esse passado recente, passado antigo, fazendo essas escavações, fazendo esse tipo de procura, indo em lugares que estão abandonados há muito tempo, e fazem toda essa pesquisa em cima desse tipo de material, com vestígios, com restos, né, e procurando em cima dessas fontes. E aí eles descobrem geralmente, tem uma coisa interessante que é o sítio arqueológico, né, que são aqueles lugares que eles isolam ali para trabalhar achados nesses lugares. O interessante desses sítios arqueológicos é que um ponto importante que você precisa saber é que muitos grupos e povos, né, eles foram dizimados assim, sem chance de deixar um pouco da sua história de uma forma visível. Então, só se acha sobre esses povos, só se acha material sobre isso se você pesquisar de uma forma não só observando, mas você tem que cavucar de verdade, né? Hoje em dia tem a tecnologia, mas você consegue ali fazer uma pesquisa de coisas que foram enterradas, que ficaram poucos vestígios, que foram destruídas, como grandes construções e tudo mais. Quer dizer, não tem outra forma a não ser você escavar e fazer de uma forma mais bruta a pesquisa disso, né? Então, porque tinha políticas de povos e reinos que não era tomar o outro povo, era destruir o outro povo, dizimar o outro povo, outra população. Então, aquela população, ela perdia tudo que tinha para se deixar como história de uma forma mais fácil. Então, só fica restos, né? E a arqueologia vai em cima disso, que é uma coisa muito bacana, isso nos traz muita informação, certo? O historiador, ele trabalha também com outros tipos de fontes, né? Aqui ele trabalha com documentos escritos, ele trabalha também com o material que o arqueólogo traz da sua pesquisa, aquele material mais palpável ali, analisando estátuas, tudo aquilo que ficou para trás, que é acessível, é fonte do historiador, certo? Então isso é importante. Agora, por que isso é importante? Saber de começo, como primeiro vídeo, né? Porque como primeiro vídeo, eu não vou falar da história em si, começar a falar da história, daquilo que é analisado, não. Vamos falar primeiro do trabalho desses dois caras aqui, o do historiador, porque tudo que você vai ver, ele é fonte de pesquisa de historiadores. Então, você tem que saber o quanto você pode confiar nesses profissionais, né? O quão isso é
concreto o suficiente para você poder ler e falar, não, beleza, é isso mesmo, certo? Então, é interessante você saber isso, é fundamental, tá? Então, o historiador, ele tem aqui papiro, pergaminho, fontes primárias aí da história da humanidade, porque a humanidade vai se desenvolvendo, ela vai deixando vestígios, né, resíduos, coisas até em grande volume, que nós vamos analisar e construir a forma em que a humanidade veio se desenvolvendo, que ela cresceu e que nós chegamos até aqui hoje, tá? O porquê de tudo isso, eu acho que lá no vídeo de filosofia, tem uma playlist de filosofia que eu vou começar também, toda essa questão da importância disso, de entender essa construção da humanidade, a gente vai falar de uma forma mais crítica lá, tá bom? Que os pensadores vão tratar sobre isso com certeza. Aqui a gente vai direto para a história, então vamos lá. Então, esses foram os tipos de fontes, tá? E tem o uso das fontes. Aí aqui tem uma coisa interessante, olha só, o trabalho com documentos escritos de sociedades antigas é muito difícil. É necessário decifrar os idiomas, os dialetos, os símbolos, todas as características que eles trazem, que são, às vezes, muitas delas nós não temos mais acesso. Línguas que nós não falamos, línguas que nós nem conhecemos. Nós, enquanto sociedade contemporânea, enquanto pesquisadores, estudiosos, nós nem tivemos a oportunidade de conhecer. Isso vai ser uma coisa que eles vão conseguir trazer com muito esforço, decifrando e verificando 1000 vezes cada fonte, buscando saber o que elas querem dizer, o que elas queriam interpretar, o que aquela língua representa, como é que se entende aquela língua. E tudo isso é um trabalho muito longo, muito difícil e muito complicado. Tem coisas que até hoje não conseguiram ser decifradas e estão por aí, tá certo? Então, o uso das fontes é uma coisa bem densa, tá? Na questão do trabalho do historiador. Então, tem coisas que nós temos hoje, assim como esse vídeo, que eu faço uma leitura, né, do livro e dou uma explicada, que tá tudo muito mastigado. Mas não é assim. Primeiro, essas coisas são concebidas de uma forma muito tensa, com estudos muito profundos, tá? E, bom, então essa é a questão do uso da fonte do historiador, para você ver como não é tão fácil assim, tá certo? Bom, tem uma questão interessante aqui também, que é a criticidade, é o fato da questão filosófica, a tendência, né? Informações tendenciosas. Então, quando o historiador está lidando com alguma informação, ele tem um cuidado, que até é um cuidado ético, de lidar com a informação, porque as informações, eu posso até deixar aqui um chavão, né? Que a história ela é contada pelos vencedores. E isso gera um problema, porque se em algum momento isso for verdade, em alguma situação isso for verdade, quer dizer que nós temos uma fonte que está contando uma história, que está passando uma informação, que talvez não seja aquela verdade, né? Então, essa percepção que nós temos, o historiador ele tem uma muito maior, então ele tem que acumular, né, um conteúdo de análise, de métodos que ele precisa aplicar para que isso não tome conta da análise dele, né? Porque é muito fácil disso acontecer, certo? E o fato dele ser neutro, de forma a primeira análise que ele vai fazer, é muito importante. Então, as informações podem ser tendenciosas, tá? Chegando nessa parte, tem uma coisa importante que eu quero falar, tá? Que é o seguinte: vou tratar do livro de história geral da forma em que ele está posto, tá certo? Então, se em algum momento alguém se sentir tipo assim, ah não, mas isso aí não foi bem assim, bom, eu vou tratar do jeito que está no livro. Por quê? Porque foi uma construção dos historiadores, dos profissionais que tratam da construção desse livro. O que é mais profundo, em primeiro momento, ele é muito pessoal da análise de outros grupos que trabalham em cima dessas informações. Então vamos supor, se você trabalha ciência política, se você é um cara que gosta de política e tal, e você analisa com mais profundidade as ideias políticas, pode ser que você ache que eu vou falar aqui superficial, tá? Mas para uma pessoa, para um menino que está da 5ª série até o 3º ano, talvez não seja nada superficial, porque é uma primeira construção, tá certo? Então fica tranquilo que essa primeira análise é a análise do livro, tá certo? Bom, beleza, então tem essa questão da criticidade, da noção. Isso é para você entender que é o seguinte, não é tudo do jeito que tá.
Você pode estar lendo uma coisa que pode estar sendo manipulada. Então, quer dizer, imagina só o historiador nessa posição. Então, existe uma grande análise para chegar até esse fator, tá? Agora, tipos de fontes históricas. Aqui eles colocaram 3 tipos de fontes. 2 são primárias. A segunda é secundária, tá? As 2 primeiras, elas são mais, como é que eu posso falar, mais confiáveis, tá? Primeiro tem a não escrita, tá? O que é uma fonte não escrita? No começo da humanidade, a gente vai ver na pré-história, onde não existia escrita, existia a questão dos símbolos, né? E da arte desenhada e tal, que é os rabiscos e tudo mais. A gente vai ver isso mais pra frente em outro vídeo, no próximo vídeo, inclusive. Que são as não escritas. Aqui eles fazem uma pequena listinha bem interessante, que é o seguinte, ó. Monumentos, restos humanos ou materiais, utensílios, edificações, testemunhos orais, quer dizer, tudo que não é escrito. E tudo isso foram coisas produzidas pela humanidade antes da escrita. E tudo isso é analisado, é uma fonte primária, fonte primeira, né, do historiador. Outra fonte primeira é a escrita, né? Quando começou a escrita, então começou a ter relatos, né? As pessoas relatarem e ficar documentado e arquivado coisas que aconteciam. Aí já começa aquela questão que eu falei anteriormente. Pô, imagina, cada um que olha com um olhar diferente, olha com um entendimento diferente. Então ele escreve, pode ser que o que ele está escrevendo tem muito do pessoal que ele acha que ele está vendo aquilo, certo? Ponto de vista. Então tem essa questão já começa a identificar que é a questão tensa do historiador trabalhar essas informações. Então aqui tem a escrita e aqui tem uma listinha também bacana. As obras literárias, os tratados, os censos, documentos, jornais, inscrições e moedas. Vocês vão ver que aqui tem uns que são, que de primeiro momento você pode olhar e entender que eles têm uma, como é que eu posso dizer, ele tem, na palavra não é vantagem, mas é como se eles fossem mais verossímeis, como se eles fossem mais confiáveis do que outros. Por exemplo, um tratado, onde numa questão política, onde um governo decide algumas questões e faz um tratado, que é uma documentação dizendo o porquê de algumas coisas, de lei, alguma coisa onde uma grande parte da população participou da construção daquilo, é muito mais interessante do que você estudar um texto de alguém isolado que está falando de alguma coisa. Né? Então olha só que interessante, nessas fontes dos historiadores realmente tem assim uma grande gama de coisas para você ver e o tanto delas que podem ser ou não aquilo que parece, né? São as obras primárias, tá bom? Essas obras primárias é aquela que ele vai lá e tem contato, tá? Com essas fontes. A segunda é um segundo tipo de fonte, é uma fonte em que uma pessoa já pesquisou. Aqui, as secundárias livros de história, biografias, tratados de artes, estudos de arqueólogos. Então, por exemplo, você vê que existe um primeiro estudo onde você, historiador, o historiador vai lá e ele faz aquela análise em contato direto com aquilo. Já tem o estudo secundário, que é o seguinte, que é o que nós estamos fazendo aqui. Você pega um livro, como eu estou pegando o livro de história, você vai ler o livro de história e vai fazer uma análise, um estudo em cima daquele livro. Só que aquele livro não é a primeira fonte sua, porque aquele livro é o resultado da primeira pesquisa, talvez da segunda ou terceira, mas ele é uma fonte secundária. Ele já é um olhar de outro, ele já é um resultado de outro que pesquisou, certo? Então, esse é o historiador, tá? Esse é o trabalho, essa é a questão densa do trabalho do historiador, do arqueólogo, e nós temos que entender isso, porque não adianta você pegar o livro de história e ler ele de A a Z e não entender o peso da construção do que você está lendo. Antes de você descartar um texto, você fala, não, isso aqui é nada a ver, tá errado. Antes de você afirmar uma coisa, falar, não, realmente, isso foi desse jeito. Ou antes de você ficar em cima do muro, você tem que entender que essas 3 possibilidades, em algum momento, nos historiadores, na seriedade do trabalho, na ética, tiveram que lidar com isso, tá bom? Então, bom, gente, a gente terminou aqui, tá certo?
No próximo vídeo a gente continua, eu faço folha a folha, tópico a tópico. A gente está lidando agora com a aula de História Geral. Falamos um pouquinho disso, acho que deve ser bem interessante aí para quem acompanhar, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a linha do tempo e a Era Cristã. A gente vai falar um pouco sobre os períodos de duração da história e começar na Era Cristã. E aí a gente vai embora com o livro de História, tá certo? Bom, essa leitura de hoje que a gente fez foi História, definição e períodos, que continua na próxima. Bom, não esquece de deixar aí o seu curtir, se inscreve no canal, marca o sininho, porque toda vez que sair vídeo, os vídeos chegarão para você as notificações. Se o YouTube não esquecer de notificar vocês, vai chegar a notificação para você continuar aí acompanhando essas leituras, que são praticamente estudos, né, por cima, assim, desse material, beleza? Isso aí, galera. Valeu, compartilha e até o próximo vídeo.